O que é contraste de cor? Como podemos ler as obras do Samiko? Johannes Itten e Samiko, juntos e misturados? As cores do Nordeste na obra de Samiko. Vamos começar pelo começo. O contraste é a diferença entre o claro e o escuro, mais especificamente o encontro entre o claro mais claro e o escuro mais escuro. Porém, existe um passo extra nessa teoria, chamado contraste de cor. Essa teoria começa com base no círculo cromático. Não sei se vocês conhecem Johannes Itten, mas esse cara nasceu na Suíça e ele foi pintor, designer, escritor e professor. Eita, quanta coisa! Sendo mais conhecido por trabalhar na falecida escola de Bauhaus entre 1919 a 1922. Ele criou a teoria dos 7 contrastes de Itten, possuindo as seguintes categorias dentro dessa teoria: cor pura, claro-escuro, frio-quente, complementar, simultâneo, saturação e extensão. Mas o nosso foco aqui é a harmonia cromática, que basicamente são as relações sistemáticas de cores dentro do círculo cromático que servem como uma base para uma composição. E essas relações sistemáticas de cores são monocromático, análogas, complementares, complementares decompostas, tríades e tétrades, que também são chamadas de complementar dupla. Ok, mas quem é Samiko? E o que isso tem a ver com ele? Gilvan José Meira Lins Samiko, ou simplesmente Samiko, nascido em 1928 e falecido em 2013, foi um expoente pernambucano na técnica da xilogravura, a gravura produzida sobre uma matriz de madeira. Na adolescência, foi mentorado na arte pelo gravador e arquiteto Hélio Feijó e em 1952 fundou, junto a Abelardo da Hora e outros artistas, o chamado Ateliê Coletivo da Sociedade de Arte Moderna do Recife. Quando eu fazia parte do ateliê coletivo aqui no Recife, esse tal de Abelardo da Hora, eu jamais pensei em ser gravador, eu não pensava. Todos nós fazíamos o que todo iniciante faz, desenha, tal, desenha, lá um dia resolve, a cor é um encantamento, não é aquela coisa de você vive sempre pensando em pintar. E assim foi mais ou menos uma ordem natural. Em uma tela produzida na época, vemos referências às obras de Gauguin unidas, o Retrato de Aline Gauguin e o Nascimento de Cristo. E a partir daí que pode-se notar a paleta marcante do pós-impressionismo que ele, futuramente, usaria em relação aos contrastes de cor do azul e do amarelo. Mas Samiko só viria a se enraizar na xilogravura no período em que veio ao Sudeste. Em 1957, em São Paulo, ele teve aulas de estilo com o gravador Lívio Abramo e no ano seguinte, no Rio de Janeiro, conheceu e fez amizade com o gravador Oswaldo Guilde. A arte escura desses dois viria muito espelhar em seu trabalho. Sua família conta que o fator decisivo para Samiko adentrar neste mundo da gravura foi a sua vivência de 7 anos em um pequeno apartamento no Rio, onde o cheiro da tinta óleo tornou-se incômodo, enquanto que o da tinta da gravura não. A minha gravura nasceu preto e branca. Eu fazia isso para suprir um pouco a minha vontade de ser pintor. Nem sempre a gente é aquilo que pensa que pode ser. A gravura foi me conquistando aos poucos. Ariano Suassuna, Aquele que fez o Alto da Compadecida. foi um grande amigo de Samiko, essencial na sua trajetória. Em um momento, o qual o gravador se lembrava como um coice de mula, ele procurou Ariano em busca de conselho. Ele perguntou o que ele deveria fazer para ter algo mais brasileiro na sua produção. E Suassuna respondeu: "Vá para o cordel." Mas ao invés de observar as populares gravuras de cordel, Samiko se ateve com as narrativas de seu Nordeste.
O Ariano Suassuna também foi responsável pela fundação da vertente artístico-cultural conhecida como Movimento Armorial. Foi um grande marco na história da cultura brasileira e tinha como foco principal a exaltação da cultura e da arte popular nordestina. Quando eu abordei o tema cordel, eu comecei a usar pontos de cor, mas independente do que era o uso da cor na gravura de Guilde. Então foi por isso que a Ariano Suassuna chamou ele? Isso! No grupo Quinteto Armorial, fruto deste movimento, Samiko foi o principal representante da gravura. Mas e quanto àquela comparação com Johannes Ito? Acontece que as obras do Samiko são um ótimo exemplo de uso de harmonias cromáticas de Aiten, que explica as cores de uma obra a partir de relações dentro do ciclo cromático. A capa do primeiro álbum do Quinteto Armorial é um ótimo exemplo para essa teoria. A gravura Alexandrina e o Pássaro de Fogo faz o uso das cores complementares duplas, também conhecidas como tétrades. As cores complementares geram um contraste natural entre si, que separam cada plano da composição. O pássaro, com suas penas alaranjadas, se destaca de Alexandrina ao fundo, com sua cela azul, ao mesmo tempo em que o verde das folhas enfatiza o vermelho da ave. Já a capa do segundo álbum, a gravura O Triunfo da Virtude sobre o Demônio, encontramos um contraste complementar decomposto. Uma paleta que consiste de cores complementares, porém uma das cores é composta em duas cores análogas. Na gravura Susana no Banho, Samiko já aparece experimentando a verticalidade em suas obras, usando da narrativa dos causos que eu via e do simbolismo. É possível observar o uso de cores complementares nos pontos de cor que enfatizam a composição por etapas. Samiko ainda voltou ao estilo mais tradicional do cordel, porém já empregava um maior uso das cores em suas composições. As cores primárias e secundárias eram comumente usadas em suas obras, e nesse exemplo ele utiliza a tríade de cores primárias. O Rapto do Sol foi tema de Samiko em duas ocasiões. A primeira em 1960, onde o claro escuro de branco e preto dá ênfase na cor avermelhada do Sol. É a segunda vez em 1984, com uma composição mais complexa que, além do destaque do sol vermelho, inclui outros símbolos relacionados ao habitat da sereia e a maior presença de cores análogas. O que você achou de Samiko? E das cores que ele usava? Quais temas mais te atraíram na obra dele?